Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui na segunda aula, depois do retorno das férias, ok? Dos 40 dias de recesso que nós tivemos. Estamos dando continuidade a uma pequena revisão que nós decidimos fazer para retomarmos melhor, de forma mais confortável, o conteúdo, certo? Então vamos continuar uma pequena revisão e vamos adentrar um conteúdo novo hoje, tá certo? E sempre lembrando que estamos aqui na disciplina de Direito Tributário, que tem como objeto de estudo a tributação. E com isso eu já projeto o meu slide para vocês aqui, né, para nós falarmos um pouco dessa tributação, tá certo? A tributação, esse processo de cobrança, certo? De impostos, cobrança por parte do Estado, certo? Em relação ao cidadão, em relação aos empresários, atividades empresariais, para a manutenção da atividade estatal, manutenção da máquina estatal. A tributação pode assumir múltiplos conceitos e funções, de acordo com os valores e princípios maiores que se deseja por meio dela alcançar um determinado período histórico. Contemporaneamente, a tributação ela serve para o bem-estar da sociedade. Você pode até achar estranho, não, professor, mas não é isso. Não é isso que está acontecendo. Concordo. Acho que precisamos melhorar isso. Mas isso só vai melhorar efetivamente se nós tivermos um conceito na nossa cabeça, engendrado na nossa mente, né, onde a tributação é um mecanismo de cidadania, né, de sustentação de políticas públicas e não de políticos. É de sustentação de políticas e não de sustentação de privilégios. Privilégio de uma pequena casta que recebe altos salários, 40 mil reais, 45 mil reais, 30 mil reais. Esse pessoal faz parte de uma pequena casta que, além desse grande salário, tem outros que aí são privilégios mesmo, não são direitos, são privilégios, né? Então, numa visão macroeconômica, os tributos cumprem prioritariamente uma finalidade fiscal. O que é essa finalidade fiscal? É arrecadar recursos financeiros aos cofres públicos. Essa seria uma definição bem simplista e muito restritiva acerca da tributação, essa finalidade fiscal. Só que vai muito além disso. Então, neste sentido, os tributos ocupam um lugar central, sendo responsáveis por cerca de 80% do total das receitas no resultado nominal do governo. Então, nesse sentido, os tributos ocupam um lugar central, sendo responsáveis por cerca de 80% do total das receitas no resultado nominal do governo. Então, os tributos podem igualmente ser utilizados pelo Estado como instrumento de parafiscalidade ou extrafiscalidade, ou seja, tanto como uma forma de intervenção na economia, como um elemento chave na aplicação das políticas sociais e de redistribuição. Então, os tributos podem igualmente ser utilizados pelo Estado como instrumento de parafiscalidade ou extrafiscalidade, ou seja, tanto como uma forma de intervenção na economia, onde eu posso incentivar ou desincentivar uma atividade econômica, como um elemento chave na aplicação das políticas sociais e de redistribuição. E aí eu, de uma forma regressiva, eu aplico mais tributação para aqueles que ganham muito mais. Para aqueles que ganham menos, eu aplico uma faixa menor. Eu redistribuo renda e, ao mesmo tempo, utilizo esse recurso para o financiamento de políticas sociais. Por exemplo, o Brito Machado falava o seguinte em 2005, afirma que no mundo moderno o tributo é largamente utilizado com o objetivo de interferir na economia privada, estimulando atividades, setores econômicos ou regiões, desestimulando o consumo de certos bens e produzindo finalmente os efeitos mais diversos na economia. Então, o tributo tem uma finalidade hoje, né, de intervenção na economia, de modo a regular as imperfeições da economia, tá certo? Quanto ao seu objetivo, o tributo pode ser fiscal,
quando seu principal objetivo é arrecadatório de recursos, né? De arrecadar recursos financeiros para o Estado. Mas veja, eu sei, eu entendo que a finalidade principal do tributo é fiscal, mas só arrecadar por arrecadar, isso não é, de forma alguma, cidadania tributária. Eu preciso arrecadar porque eu tenho uma despesa a ser honrada. E por que aquela despesa está existindo? Tem que ocorrer e ser muito claro o motivo, a motivação daquela despesa. Então, quanto ao objetivo, o tributo pode ser fiscal, quando o seu principal objetivo é a arrecadação de recursos financeiros para o Estado. Extrafiscal, quando o seu objetivo principal é a interferência no domínio econômico. Eu não só arrecado, mas eu interfiro no domínio econômico, buscando um efeito diverso da simples arrecadação de recursos financeiros. Então, eu vou além da arrecadação. E o parafiscal, quando o seu objetivo é a arrecadação de recursos para o custeio de atividades que, em princípio, não integram funções próprias do Estado, mas este as desenvolve através de entidades específicas. Por exemplo, Sistema S. O Sistema S recebe uma parte da tributação estatal para desenvolver atividade de ensino voltado para a indústria, para a inovação, né? Então, uma atividade que não seria responsabilidade propriamente do Estado, mas o Estado toma para si, mas delega essa atividade para o Sistema S. Funções da tributação. A primeira, a função alocativa, refere-se ao fornecimento de bens públicos, né, através dessa arrecadação, função alocativa. A segunda é a função distributiva, associada à redistribuição de renda, através da tributação. Função distributiva associa a redistribuição de renda através da tributação. A última função corresponde à estabilização, cujo objetivo é influenciar a política econômica para atingir certo nível de emprego, estabilidade dos preços e taxa de crescimento econômico. Então, essa última função é uma função, de certo modo, interventiva. Corresponde à estabilização, cujo objetivo é influenciar a política econômica para atingir certo nível de emprego, estabilidade dos preços e taxa de crescimento econômico. É uma função interventiva. Né? Veja o que está acontecendo com os combustíveis, por exemplo. Né? A tentativa de zerar os impostos para diminuir o impacto, certo, sobre o aumento, né? Ou diminuir o impacto do aumento sobre as finanças do cidadão. Né? A gasolina que já chegou a R$8, né? Meu Deus, que situação. Né? E o próprio ICMS que foi congelado. O sistema tributário brasileiro tem que ser repensado. Precisa existir uma reforma. Este governo, por exemplo, não entregou a reforma tributária. Não aconteceu a reforma tributária. Não conseguiu entregar essa reforma tributária. Então, na verdade, mais um governo que não consegue fazer reforma tributária. Né? Quais são as funções da tributação? Criar os recursos necessários para o funcionamento do Estado e assegurar o equilíbrio e a orientação da economia. Promover justiça tributária. Criar os recursos necessários para o funcionamento do Estado e assegurar o equilíbrio e a orientação da economia, promover justiça tributária. Portanto, o que é o tributo? O tributo consiste em prestação pecuniária, financeira, que, limitado pelas liberdades individuais, aliás, liberdades fundamentais, sob a diretiva dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, que se pode contribuir, do custo-benefício ou da solidariedade do grupo, e com a finalidade principal ou acessória de obtenção de receita para as necessidades públicas ou para atividades protegidas pelo Estado. É exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei elaborada de acordo com a competência específica outorgada pela Constituição. Portanto, temos alguns elementos aqui que nós precisamos pensar e frisar, tá certo? Para ficar claro para todos vocês este conceito. Ok? Então, o que é o tributo? Consiste em prestação pecuniária. É o primeiro ponto. Prestação financeira. Certo? Agora, há uma limitação ao poder tributar. Limitação essa ditada pelas liberdades fundamentais. Então, não posso, como já visto aqui, os princípios do direito tributário impedem que o Estado abuse no seu poder tributar. Sob a diretiva dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, ou seja,
Até que ponto o cidadão pode contribuir nesse processo? Não pode ser um imposto extorsivo? Do custo-benefício, realmente há necessidade e vai ter retorno desse tributo que foi investido ou da solidariedade do grupo. Porque, como eu falava para vocês no início da disciplina, a tributação parte do pressuposto essencial de que nós somos solidários na sociedade. Há uma espécie de solidariedade implícita na sociedade, né, onde nós todos financiamos a sociedade, financiamos o próprio Estado, certo? Então, a solidariedade do grupo e com a finalidade principal ou acessória de obtenção de receita para as necessidades públicas ou para as atividades protegidas pelo Estado. Então, o Estado precisa de receita, isso é fato. É exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei elaborada de acordo com a competência específica outorgada pela Constituição. No artigo 3º do Código Tributário Nacional, fala o seguinte, que o tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Prestação financeira, compulsória significa obrigatória, é toda prestação financeira obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, certo? Que não constitua sanção de ato ilícito. Então, sanção de ato ilícito não significa e não dá seguimento ou causa ao pagamento de um tributo. Certo? O tributo advém de um ato lícito. Você só paga tributo porque agiu de forma lícita. Se você não paga, você está cometendo ilícito. Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, veja, eu tenho uma prestação pecuniária obrigatória em moeda corrente, certo? Que não pode ser advinda de uma sanção de ato ilícito, advém de um ato lícito, instituída por lei, princípio da legalidade, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. São os itens, os elementos que compõem o tributo. A relação fisco-contribuinte é, por sua natureza, marcada por um confronto de vontades e ideias. Né? Então, eu não quero pagar imposto, porque eu não vejo retorno, né, efetivo, tá certo? Mas tenho que pagar, sou obrigado a pagar. Então, confronto de ideias. Então, o fisco é o Estado. Então, de um lado, o contribuinte tende a ver o tributo como uma interferência estatal em seu patrimônio. Eu tenho liberdade de usar o meu patrimônio como eu quiser, porque eu tenho que pagar imposto, porque você vive em sociedade. E existe um princípio da solidariedade. Certo? De outro, o tributo representa um pilar fundamental para o funcionamento e funções, para o funcionamento das funções do Estado. Então, sem essa contribuição não há como funcionar o Estado. O Estado não produz riquezas. No máximo ele guarda essas riquezas, ele não produz. Certo? O tributo está, assim, no meio termo entre a liberdade do contribuinte em organizar seus negócios e a necessidade do Estado em arrecadar. Eu tenho liberdade, porém existe a necessidade do Estado de arrecadar para se financiar e poder ajudar também ao cidadão, a todos, coletivamente, a organizar o espaço urbano, por exemplo, a proteger o meio ambiente, a financiar a fiscalização, a financiar todos os setores do Estado, enfim. Classificação dos tributos. Quanto à espécie, conforme veremos a seguir, os tributos podem ser classificados em impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Quanto à competência é a aptidão outorgada, concedida pela Constituição Federal de 88 para instituir tributos. Né? Assim, os tributos podem ser federais se a competência for da União, estaduais se for outorgado aos estados e municipais se pertence aos municípios. Portanto, essa questão da competência, de quem é a competência de cobrar ou de ser cobrada, a competência é outorgada pela própria Constituição quando diz quem pode instituir determinado tributo. Então você tem os tributos federais, você tem os tributos estaduais, você tem os tributos municipais.
Portanto, essa divisão que está na Constituição, ela atribui já a competência a esses entes. Quanto à vinculação do fato gerador a uma atividade estatal, os tributos podem ser vinculados quando o fato gerador se refere a uma atividade estatal específica e relativa ao contribuinte, como, por exemplo, as taxas e a contribuição de melhoria, ou não vinculados quando o fato gerador for uma atividade do contribuinte, como no caso dos impostos, não é? E contribuições especiais. Então, quanto à vinculação do fato gerador a uma atividade estatal, está aqui o fato gerador, está aqui uma atividade estatal. Nem sempre vai ter essa correspondência. Os tributos podem ser vinculados quando o fato gerador se refere a uma atividade estatal específica e relativa ao contribuinte, como, por exemplo, as taxas e a contribuição de melhoria, ou não vinculados quando o fato gerador for uma atividade do contribuinte, como no caso dos impostos e contribuições especiais. Você não tem uma atividade específica. Quanto à vinculação do produto da arrecadação, tributos com arrecadação vinculada, aqueles em que o produto da arrecadação deve ser aplicado à finalidade que deu origem ao tributo, exemplo, contribuições especiais e tributos com arrecadação não vinculada são aqueles em que o valor arrecadado não precisa ser aplicado a nenhuma finalidade estabelecida, exemplo, taxas e impostos. Não está vinculado. Quanto à vinculação do produto da arrecadação, tributos com arrecadação vinculada, aqueles em que o produto da arrecadação, que é recebido, deve ser aplicado à finalidade que deu origem ao tributo, certo? Ele deve já estar carimbado. Por exemplo, contribuições especiais e tributos com arrecadação não vinculada são aqueles em que o valor arrecadado não precisa ser aplicado a nenhuma finalidade estabelecida. Aí o planejamento do próprio Estado é quem vai dizer como isso vai se dar, como isso vai ocorrer. Quanto à função, a função é fiscal, quanto seu principal objetivo é a arrecadação de recursos financeiros para o Estado, não é? Para o Estado. E extrafiscal, quando seu objetivo principal é a interferência no domínio econômico, como já dito há pouco, buscando um efeito diverso da simples arrecadação de recursos financeiros. Para fiscal, quando o seu objetivo é a arrecadação de recursos para o custeio de atividades que, em princípio, não integram funções próprias do Estado, mas este as desenvolve através de outras entidades específicas. Quanto à possibilidade de repercussão do encargo econômico, os tributos podem ser diretos ou indiretos. Diretos são os tributos que não admitem repassar um encargo econômico a terceiro. Ou seja, quem efetua a arrecadação aos cofres públicos é a mesma pessoa que paga efetivamente o tributo. IPTU é o dono da casa que recebe e paga, IPVA é o dono do carro, e imposto de renda é quem recebe renda, taxas também. Já os tributos indiretos são aqueles que admitem o repasse do encargo econômico do tributo, ou seja, a pessoa responsável em recolher o tributo aos cofres públicos do jeito passivo não é a mesma que efetivamente suporta o ônus econômico do tributo. É o caso do ICMS, então isso, você vai comprar um carro, você vê isso claramente, certo? Na sua conta de telefone você vê isso claramente, quando vai comprar um sapato, uma roupa, em que o sujeito passivo é o comerciante, mas quem paga efetivamente o tributo é o consumidor final, pois o valor relativo a este imposto é repassado ao consumidor juntamente com o preço da mercadoria. Ok? Quanto aos aspectos objetivos ou subjetivos da hipótese de incidência, serão reais os tributos que estão relacionados com uma coisa específica. Por exemplo, o ICMS é um objeto específico, é um serviço. IPTU, ao bem, a casa, IPVA, ao bem móvel, ao carro, à moto, sem levar em consideração características pessoais do contribuinte. Aí é a coisa em si. Já os tributos pessoais levam em consideração aspectos pessoais subjetivos do contribuinte, tal como o imposto de renda, que considera características pessoais do contribuinte na sua incidência, ou seja, a renda que está recebendo. É uma característica pessoal. Espécie de tributo, está lá, não é? Voltando e repetindo esse conceito. É toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída
certo? Em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Está lá no artigo 145 da Constituição o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por exemplo, coleta de resíduos, certo? É um serviço público específico e divisível, certo? Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Contribuição de melhoria. Vou asfaltar uma rua, vou calçar uma rua, e aí eu posso chamar os cidadãos a contribuírem, certo? A mais para que isso aconteça, tá certo? O artigo 15 da Constituição fala o seguinte: somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Quando você estabelece um empréstimo compulsório, um tributo específico, certo? Em virtude de uma determinada circunstância. Caso de guerra, certo? Externa, ou sua iminência, calamidade pública que exija auxílio federal, impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis, correntes, conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo, tá certo? Então, aí é possível. Está lá no artigo 217 do Código Tributário Nacional que as disposições desta lei, notadamente as do artigo 17, 74, parágrafo 2º e 77, parágrafo único, bem como a do artigo 54 da Lei 5.025 de 66, não exclui a incidência e exigibilidade da contribuição sindical, denominação que passa a ter o imposto sindical de que trata o artigo 578 da CLT, sem prejuízo do disposto no artigo 16, né? Das denominadas cotas de previdência, que aludem ao artigo 71 e 74 da Lei 3.807 de 1960, com a alteração determinada pelo artigo 34 da Lei 4.863 e 29 de novembro de 65, que integra a contribuição da União para a Previdência Social. A contribuição destinada a constituir o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, da contribuição destinada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e das contribuições enumeradas, tá certo? Aí não exclui a incidência e a exigibilidade sobre tudo isso que eu falei agora há pouco. Artigo 149 da Constituição fala que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto no artigo 146, inciso 3 e 150, inciso 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Então, aqui é uma prerrogativa da União, tá certo? Da União. E a gente está caminhando para o final, tá ok? Vamos finalizar com os impostos, com a Constituição Federal de 88, a teoria majoritária, que está inclusive em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a teoria quinquipartida, defendida, entre outros, por Hugo de Brito Machado, Ives Gandra, Martins da Silva Martins e Paulo Aires Barreto, grandes tributaristas, para quem nosso sistema tributário nacional encontra 5 espécies tributárias a saber: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e os empréstimos compulsórios, como já foi falado agora há pouco. Para estes doutrinadores, a Constituição Federal de 88 trouxe a necessidade de se adotar novos critérios de classificação dos tributos. Assim, além do critério da vinculação ou não a uma atividade estatal, 2 novos critérios surgiram: a destinação do produto da arrecadação, critério utilizado para especificar a natureza jurídica das contribuições, e a previsão de restituição do tributo pago, critério para diferenciar o empréstimo compulsório das demais espécies tributárias. Portanto, nós temos os impostos inicialmente agora. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, o imposto em si, ele não tem algo vinculado a ele. Por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, para que
Onde eu vou investir o IPI? Na indústria? Não. Eu pago pelo produto industrializado, o IPI. Esse dinheiro do IPI vai para o Tesouro e ele é dividido entre as entidades estatais. E ele compõe o bolo todo de tributação. E esses impostos eles vão ser utilizados conforme o planejamento da entidade estatal. Certo? Então, isso vai ser utilizado conforme o planejamento dos municípios, dos estados, da União, do Distrito Federal. Aí depende da peça orçamentária que for gerida e gerada a partir do planejamento estatal. Daí você tem uma possibilidade de boa utilização dos impostos. Então, imposto tem por principal característica a previsão de uma situação desvinculada de qualquer atividade do Estado, como fato gerador. Não precisa ter um fato do Estado como fato gerador, de forma alguma. Então, o fato gerador do imposto não será um ato a ser praticado pelo Estado. Veremos adiante, no caso das taxas, mais uma situação praticada pelo contribuinte. Uma situação praticada. Comprei um automóvel, comprei um produto industrializado qualquer, pague IPI. É assim que funciona. Certo? Exporto, tem imposto sobre exportação. Mesma coisa, exportei, aí é um ato meu. Por exemplo, auferir renda, certo? Fato gerador do imposto sobre renda. É uma situação vinculada ao contribuinte e não ao Estado. É a minha renda que é o fato gerador, certo? Outra característica dos impostos é o fato do produto da sua arrecadação, regra geral, não ser vinculado a uma destinação específica. Ah, tá carimbado para a saúde. Não. Não está caro para habitação? Não. Para asfaltamento, para urbanização? Não. Para mobilidade? Não. Vai depender do planejamento, vai depender da peça orçamentária. Então, o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal de 88, trata da não afetação dos impostos, de forma que esta espécie tributária só pode ter destinação específica caso haja previsão constitucional nesse sentido. Como não há previsão constitucional, não tem destinação específica. Vai para o bolo tributário geral. Artigo 167, são proibidos a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere os artigos 158 e 159, a destinação dos recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previsto no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. No artigo 145, parágrafo 1º, sempre que possível, os impostos terão um caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Esse é o direcionamento. Então, portanto, os impostos, assim como todos os outros tributos, podem ser diretos ou indiretos. Direto é aquele em que o sujeito passivo, chamado de contribuinte de direito, não tem a possibilidade de transferir de forma automática. Como eu já falei, o caso do IPVA, do IPTU, certo? É individualizado o ônus financeiro da carga fiscal aos consumidores, por exemplo, o imposto de renda, o IPTU, o IPVA. Indireto, por sua vez, é aquele em que o contribuinte de direito consegue transferir de forma automática e individualizada o ônus econômico da carga tributária ao consumidor dos produtos e serviços, por exemplo, o ICMS, certo? E as taxas vão ficar para a próxima aula, tá ok? Na próxima aula a gente continua com as taxas, vamos ler o material que está lá disponível, já vamos ler. Em breve nós teremos nossa primeira atividade, certo? Na semana que vem espero marcar essa primeira atividade com todos vocês, certo? Então pensem aí na classificação das tributações, o reflexo, certo, dessa classificação sobre o cidadão, da importância de nós conscientizarmos a população cada vez mais sobre a sua importância na arrecadação estatal e que ele é o provedor
desses recursos, não é o governante, é ele. Então é importante que nós sejamos um agente de conscientização de todos. Então um abraço, até a próxima, até semana que vem, se Deus quiser.